Olá pessoal, essa é uma aula introdutória sobre criptografia, então o objetivo aqui não é esgotar o assunto, que seria impossível, mas a gente vai olhar as principais aplicações e também as principais curiosidades sobre o tema. Primeiro de tudo, não é tão simples assim definir o que é criptografia, pois hoje em dia a gente tem muitas aplicações diferentes, é uma área que se expandiu muito. Então, essa definição aqui não é uma definição perfeita, mas ela engloba boa parte do que é criptografia. Seria um conjunto de técnicas para fornecer propriedades de segurança a comunicações na presença de adversários. Geralmente a gente olha para esse cenário aqui clássico, no qual a gente tem Alice querendo mandar uma mensagem para o Bob, e a gente tem um adversário, que seria a Eve, que é um trocadilho no inglês com evil ou eavesdropper, que quer interferir com essa mensagem que a Alice está passando para Bob, aqui no meio do caminho. Então, mas quais técnicas e quais propriedades de segurança a gente quer colocar em cima da comunicação, né? Então, algumas técnicas que existem são a técnica de cifração. O objetivo da cifração é impedir que Eve compreenda uma mensagem que ela interceptar lá no meio do caminho. Então ela até pode conseguir interceptar, mas só vai enxergar lixo, que ela não consegue compreender. Esse é o sentido original do termo criptografia. No grego vem de cripto, que é secreta, e grafia, escrita. Mas o sentido moderno é mais amplo, então não use o verbo criptografar, a menos que você queira deixar especialistas em criptografia malucos, tá? Esse verbo existe no dicionário, mas ele tem um sentido extremamente inespecífico. Pode significar basicamente qualquer coisa. Então tente usar verbos correspondentes às técnicas das quais você está falando. Por exemplo, cifrar, decifrar. Uma outra técnica é a técnica de autenticação. A técnica de autenticação, o objetivo é permitir a Alice ou o Bob, que são as pessoas que estão se comunicando, conseguirem detectar se o adversário, que é a Eve, alterou alguma das mensagens que está passando lá pelo meio do caminho. Bom, nem sempre o adversário é um terceiro, tá? Então, nem sempre a gente precisa ter uma figura de um terceiro, da Eve, para pensar em possíveis ataques que a gente queira evitar. Então, a gente tem, por exemplo, a técnica de assinatura. O objetivo dessa técnica é provar que foi a Alice mesmo que produziu uma mensagem. Suponha que ela está mandando essa mensagem para o Bob, nem o Bob pode poder forjar essa assinatura. Então, o próprio Bob é um possível adversário nesse caso. A gente tem a técnica de prova de conhecimento zero, cujo objetivo é provar que a Alice conhece a resposta, né, a solução de um problema difícil de resolver. Problema difícil de resolver a gente define como um problema de tempo não polinomial, sem revelar essa resposta para Bob. Então ela resolveu o problema, quer provar que ela resolveu o problema, mas não quer dar a resposta para o Bob. A gente tem a técnica de Oblivious Transfer, que consiste em Alice manda N mensagens para Bob e ela quer que Bob consiga ler só uma dessas mensagens, né? E a gente quer evitar que Alice descubra qual dessas N mensagens que o Bob escolheu. Então aqui nesse cenário, tanto Bob quanto Alice podem ter comportamento adversarial. A gente tem a técnica de criptografia homomórfica. A ideia dessa técnica é que a Alice pode passar dados para o Bob executar um algoritmo. Ele vai fazer operações matemáticas com esses dados e vai devolver a resposta para Alice. Mas a gente quer impedir que Bob consiga saber o valor, né? O valor numérico correspondente a esses dados nos quais ele está fazendo esses cálculos. E nem o valor da resposta. Então, basicamente, a Alice pode mandar entradas para um algoritmo cifradas que o Bob não consegue entender. Bob faz operações sobre essas entradas e fornece uma resposta também cifrada que ele não consegue entender. Mas a Alice consegue decifrar essa resposta. A gente tem a técnica de privacidade diferencial. Então aqui a gente pode pensar num caso, por exemplo, que a Alice tem uma loja e daí ela guarda o registro de todos os itens que os clientes dela comprou. E daí Bob, por exemplo, é um investidor
Ele quer saber estatísticas sobre as vendas da Alice, mas a Alice não quer revelar hábitos de nenhum consumidor dela específico. Ela quer revelar apenas informações agregadas. Aí ela pode usar a privacidade diferencial para tentar garantir que o Bob não vai conseguir, a partir de diferentes pedidos de agregação de dados, conseguir determinar hábitos de um indivíduo específico. E tem inúmeras outras técnicas, existem inúmeras outras técnicas também. Bom, a técnica mais clássica e talvez também mais utilizada em criptografia é, de fato, a cifração. E a técnica de cifração ela consiste no seguinte mecanismo, né? Ali se tem uma mensagem que a gente chama de mensagem às claras, ou no inglês plain text. Ela utiliza uma chave E fornecida para uma função de cifração, ou encryption, no inglês. E com isso ela produz um ciphertext, ou no português, criptograma. Aí ela pode passar esse ciphertext por um canal inseguro, no qual a Eve consegue interferir. E Bob pode decifrar essa mensagem com uma chave D, obtendo de volta a mensagem às claras. Tá? Vejam aqui, o que é interessante é que é necessário uma chave para poder proteger essa mensagem. Essa chave pode ser a mesma para os dois. Nesse caso, a gente chama o algoritmo de um algoritmo de cifração simétrico. Isso requer que Alice e Bob tenham combinado essa chave previamente. Então, nesse caso, E seria igual a D. Ou então, pode ser que o D seja calculável a partir do E em tempo polinomial. Isso já é suficiente para a gente chamar o algoritmo de simétrico, porque aí basta você conhecer o E que você pode determinar o D. Mas existem outros algoritmos que a gente chama de algoritmos de cifração assimétrica, nos quais não é possível determinar o D a partir do E em tempo polinomial. Tá? Então existe essa possibilidade também. Existem esses dois tipos de algoritmo. A gente vai estudar em mais detalhes mais para frente. Por motivos didáticos, a gente costuma separar os possíveis ataques à cifração em algumas categorias. Não seria necessário separar nessas categorias para conseguir começar a pensar em ataques, mas é interessante, né, para a gente poder cercar todas as coisas que podem acontecer aqui nesse diagrama que eu mostrei para vocês de comunicação entre Alice e Bob, com a Eve lá atuando como adversário. Então tem os ataques passivos. Esses ataques são ataques nos quais Eve observa os criptogramas trafegando no canal passivamente, ou seja, sem tentar interferir com o comportamento de Alice ou de Bob, sem tentar alterar os criptogramas que estão passando ali. O primeiro tipo de ataque que ela poderia fazer dessa forma é o ataque de criptograma. E nesse ataque ela tenta obter a chave apenas a partir dos criptogramas. Ela não tem conhecimento de pedaços das mensagens às claras que estão trafegando ali. Existe também um ataque de texto claro conhecido, no qual ela conhece as mensagens às claras, ou pelo menos parte dessas mensagens. Se a gente olhar aí para situações clássicas que aconteceram na história, a gente tem, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a equipe do Alan Turing conseguiu decifrar mensagens trocadas pelo eixo. O ataque que eles fizeram lá é classificado como um ataque de texto claro conhecido, pois eles sabiam partes de algumas mensagens que eram trocadas pelos alemães. Então eles sabiam que algumas tinham um formato de boletim meteorológico, eles sabiam que tinha uma saudação no começo de algumas mensagens. Então isso é considerado um ataque de texto claro conhecido. Aí a gente tem os ataques ativos. Nesses ataques, a Eve tem o poder de induzir a Alice ou Bob ou a cifrar ou decifrar mensagens de acordo com o que ela bem entender.
Então, no ataque que a gente chama ataque de texto claro escolhido, Eve induz Alice a produzir criptogramas a partir de mensagens escolhidas por Eve. Então, isso pode parecer esquisito, né? Como que uma pessoa vai convencer outra a gerar um criptograma contendo o que ela deseja, né? Bom, a gente não pode descartar a engenharia social, mas também é importante a gente lembrar que a gente tem protocolos automatizados que a gente usa para comunicação em computadores. Então não é difícil a gente pensar em alguma forma de a gente colocar uma página maliciosa com um link, por exemplo, que induz o computador da Alice a acessar uma página específica em um servidor cuja comunicação é cifrada. Tá? Isso seria um ataque de texto claro escolhido. Então, Eve estaria induzindo o computador de Alice a produzir um criptograma contendo um determinado conteúdo escolhido por ela. E se a gente pensar do lado de Bob, a gente tem o ataque de criptograma escolhido, no qual Eve induz Bob a decifrar criptogramas produzidos ou alterados, né, a partir de criptogramas originais da Alice, alterados por quem? Por Eve, e observa a reação de Bob. Então vamos supor, por exemplo, usando a mesma analogia aí anterior, que Bob seja um servidor web. Nesse caso, Eve poderia mandar requisições cifradas para esse servidor web e, de repente, ele pode tentar processar essas requisições. Isso aconteceria de forma automatizada. Tá? Então não é nada do outro mundo conseguir fazer esse ataque na prática também, não necessariamente envolve engenharia social. É importante a gente lembrar, quando a gente fala sobre segurança de criptossistemas, que não existe sistema 100% seguro. O que isso significa na prática? A gente não vai conseguir falar, meu sistema é inquebrável. O que a gente vai conseguir é colocar alguns limites que seriam praticamente impossíveis de alcançar na prática. Então aqui está um exemplo de definição de segurança que pode ser obtida na prática. Então a gente sempre fala de probabilidades. Então a probabilidade de Eve violar uma certa propriedade de segurança é inferior a 2 elevado a menos 128. Isso é um número muito pequeno. Esse número aqui é menor do que a probabilidade da gente encontrar do nada aqui na nossa cara um certo átomo específico localizado em outra galáxia do universo. Uma probabilidade insignificante, muito baixa mesmo. E, claro, a gente tem que restringir o tempo computacional que ela tem para fazer isso, porque se ela tiver tempo infinito, muito provavelmente ela vai conseguir violar a propriedade com probabilidade alta. Então a gente restringe também o tempo para um tempo polinomial. Tempo polinomial, obviamente, por exemplo, no tamanho da chave. Além desse requisito de segurança, a gente tem alguns outros requisitos que são importantes para a praticidade de um criptossistema. Esses requisitos modernos, eles são em grande parte baseados num texto clássico, que é o La Cryptographie Militaire, de 1883, escrito por Kerckhoffs. Então, Kerckhoffs dizia que a divulgação do sistema não deve comprometê-lo. Isso ainda é verdade, e só deixando um pouco mais claro o que isso significa, a gente fala que a segurança não deve residir na chave. Quer dizer, a segurança deve residir nas chaves e não no algoritmo. Então, não deve haver problema nenhum em a gente poder tornar um algoritmo de criptografia público. Isso não deve comprometer a segurança dele, senão ele é um algoritmo ruim. Ainda assim, algumas agências de inteligência usam algoritmos secretos. A gente tem, por exemplo, o algoritmo de estado desenvolvido pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Existe também um algoritmo de estado dos Estados Unidos, que é secreto. Mas, academicamente, a gente não recomenda isso. O pessoal acadêmico na área de segurança recomenda que os algoritmos sejam sempre públicos para que existam mais olhos em cima deles, né? Mais pessoas olhando para ver se encontram problemas nesse algoritmo. E isso não é para ser um problema, porque a segurança é para depender da força das chaves e não do algoritmo em si. A chave deve ser memorizada sem anotações.
Bom, o requisito moderno é que a chave deve ter tamanho polinomial no nível de segurança. O que isso significa? Se a gente pensar no problema clássico, lá de 1883, eles queriam evitar que as chaves precisassem ser anotadas para evitar vazamento de chaves. Hoje a gente não tem tanto problema com isso, que a gente tem bastante memória nos nossos computadores, mas ainda assim a chave precisa ter tamanho polinomial no nível de segurança, senão não adianta nada. Se a gente tiver precisar de uma chave de 2 elevado a 128 bits, que seria, por exemplo, uma chave exponencial no nível de segurança, a gente não vai conseguir armazenar isso, porque 2 elevado a 128 é maior que a quantidade de átomos no universo. A gente precisa ter tamanho polinomial no nível de segurança para garantir que o algoritmo seja prático. O criptograma deve ser transmissível via telégrafo. Então a ideia disso é que você não precisaria mandar sempre um mensageiro num cavalo carregando rolos de papel para mandar uma mensagem cifrada. O equivalente moderno é que o criptograma deve ter tamanho polinomial na mensagem pelo mesmo motivo anterior. Não adianta nada eu gerar um criptograma de 2 elevado a 128 bits que eu não vou conseguir armazenar isso em lugar algum. E, por fim, a gente tem um requisito clássico, que o sistema deve ser simples e eficiente. Hoje a gente deixa um pouco mais claro o que isso significa, falando que as bijeções devem ser calculadas em tempo polinomial. Então não adianta nada a gente ter algoritmos super fortes, aquelas funções E e D, né, de cifração e decifração super fortes, que são as bijeções, que não possam ser calculadas em tempo polinomial, que o computador nunca vai terminar de calcular.